Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor pra você. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17h02 está marcando o digital eletrônico, relógio atômico da Bandeirantes, hora precisa para você. Vamos com o programa especial de derby. Hoje é o pós-derby, seleção pós-derby. Você vai ouvir toda a equipe esportiva da Rádio Bandeirantes que trabalhou no derby. Eles vão opinar, vão escalar a seleção pós-derby, claro, evidentemente também, né? O técnico do derby. E você pode participar conosco, você manda suas mensagens 971021493. Se pudesse escolher só mais um, qual seria o outro destaque do Guarani? Além, claro, evidentemente, do Bruno José, que marcou o gol da vitória, um golaço contra a Ponte Preta. E para os pontepretanos, para você, qual foi o principal fator que ocasionou a derrota da Macaca no derby? Eu vou repetir, né, para você participar certinho aí com a gente. Olha, se você que é bugrino, tá? Se você pudesse escolher mais um destaque, Bruno José extrapolou, né? Eleito o craque do jogo e etc. Golaço. Mas, se você tivesse que escolher mais um, qual é o jogador que você escolheria nessa vitória épica contra a equipe da Ponte? E para você que é ponte pretano, para você, qual o principal fator? Por quê que a Ponte perdeu, foi derrotada para o arquirrival, o placar de 1-0. Opine, 971021493. 971021493. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, uma ótima semana para o nosso ouvinte. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, você que nos dá o prazer da audiência todos os dias, sempre o nosso muito obrigado. E muito obrigado é pouco ainda. Vamos ao Fala, galera. Daqui a pouquinho tem seleção pós-derby, hein? O chão vai tremer, como tremeu sábado lá no Brinco de Ouro da Princesa, com granizo e tudo. Que coisa, hein? Se pudesse escolher só mais um, qual seria o outro destaque do Guarani, além de Bruno José? A torcida do Guarani, 16 mil espectadores, embaixo de chuva,
a torcida atendeu o chamado da diretoria, dos jogadores, da comissão técnica e foi para o campo ajudar o time. Eu não tenho nenhuma dúvida. O time jogou bem no primeiro tempo, mas a torcida do Guarani foi muito importante no desempenho do time na partida contra a Ponte. Para você, qual o principal fator que ocasionou a derrota da Ponte no derby? Aí não tem um principal fator, não. Existe um conjunto de coisas, não é? Mais uma semana de trabalho para o Pintado e mais uma vez ele não conseguiu fazer o time desempenhar de maneira diferente. Essa é a grande realidade. Primeiro tempo muito ruim da Ponte, segundo tempo melhorou, mas desse jeito o time infelizmente vai sofrer até a 38ª rodada nessa Série B. Batista. Bom, hoje teremos aqui pautas do Guarani. Louser vai falar em evolução no aspecto tático do time do Guarani, também físico e mental. Comemora a primeira vitória em derby. O Louser conseguiu, portanto, a sua primeira vitória. Ele fala a respeito disso. Drubski diz que o maior reforço do Guarani foi manter base da equipe e explica em entrevista coletiva a cláusula com Gustavo França. Gustavo França comenta sobre sua temporada no Figueirense e sua chegada ao Guarani. E Iago Teles fala sobre a saída do CSA e a chegada no Guarani. Iago Teles que viajou com a delegação para a cidade de Chapecó. Guarani joga lá amanhã, partida marcada para 21h30. Vitória no derby faz Guarani colar de vez no G4 da Série B. Bugre iguala os 44 pontos do Criciúma, que é o atual quarto colocado. Com pouco tempo de preparação, Guarani já volta a campo amanhã contra a Chapecoense na Arena Condá, pela 27ª rodada da Série B. Sem jogadores suspensos, existe a possibilidade de Humberto Louser repetir a escalação. A definição do time vai depender da questão física dos atletas, devido a um intervalo muito curto entre um jogo e outro. Guarani anunciou oficialmente as contratações dos atacantes. Gustavo França, ex-figueirense. Esse não viajou, a documentação não ficou pronta. E Iago Teles, ex-CSA. França disputou 31 jogos pelo Figueirense entre Série C e Campeonato Catarinense, com 7 gols marcados. Já Iago Teles marcou 1 gol em 21 jogos disputados pelo CSA. Ambos já estão à disposição do Louser, mas acontece que devido à documentação o França não viajou. O destaque do portal carlosbatista.com.br. Guarani alcança a vitória de número 70 no Clássico e amplia a invencibilidade no Brinco. Pautas da Ponte Preta. Pintado fala sobre o elenco, número de cartões da equipe e comenta sobre novos reforços na Ponte Preta. O Pintado, a mesma entrevista que foi a entrevista coletiva, diz que o objetivo é deixar a macaca na Série B. Com a derrota no derby, Ponte vê distância da zona de rebaixamento diminuir para 4 pontos. Próximo adversário da macaca é justamente o Sampaio Correia, primeiro dentro da Z4. As duas equipes se enfrentam no sábado, às 17 horas no Majestoso. Pintado perde André por suspensão e também pode perder Matheus Silva. Na súmula do Clássico, Edna Alves colocou cartão para Leonaldi, ao invés do zagueiro pontepretano. Com a eliminação na Copa Paulista, a Ponte fica de fora da Copa do Brasil após 15 participações consecutivas. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Pintado muda discurso e diz que o objetivo é deixar a Ponte na Série B. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde.
Bem, assim que o Tigrão estiver em condições, ele vai dar o destaque aqui no programa de hoje. Você pode participar, 971021493. É o WhatsApp para você participar do programa de hoje. E eu quero dar uma parada agora. O assunto aqui tá quente, mas o que não pode esquentar de jeito nenhum é o motor do seu carro. E a Paraflu está aqui para te ajudar a resolver isso. Você sabia que o superaquecimento é uma das principais causas de problemas do motor? Isso acontece quando o radiador fica sem fluido ou porque você não usou um fluido de qualidade. Por isso, para não colocar a sua segurança e a da sua família em risco, se liga nessa dica que eu vou te dar agora. Faça a troca regular do fluido do seu radiador de acordo com o manual do seu carro. E na próxima troca de fluido, escolha Paraflu. Paraflu, a marca que entende tudo do assunto e que conta com uma linha completa de produtos. Agora já sabe, vai de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 17h11 está no ar, Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Um rápido intervalo e voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadasерvas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é o lugar. Se você é professor, corra! O concurso para contratação temporária de professores do ensino técnico foi prorrogado para o dia 7 de setembro. São vagas para mais de 1.200 colégios com turmas profissionalizantes em diversas áreas. As provas acontecem no dia 15 de outubro. Acesse educação.gov.sp.br e saiba mais. Governo do Estado. São Paulo são todos. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escale a Nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha Nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br.
Além do melhor chopp e dos melhores lanches, o Giovanetti também traz para você excelentes vinhos com preços especiais. Agora nós temos importação própria de rótulos de diversas nacionalidades em todas as nossas unidades, seja para apreciar aqui, levar para casa ou presentear. São diversas e deliciosas opções. Venha conferir. Giovanetti, tradicionalmente o melhor. Este produto é destinado a adultos. Bandeirantes. Chegou a nova furadeira de impacto WS2558K2 da Uesco. Possui motor brushless, 3 funções, mandril com aperto rápido de 10 mm e tamanho super compacto. E pronta para ser a sua parceira do trabalho pesado, seja em madeira, concreto ou metal. Ela é mais um dos lançamentos Uesco em comemoração aos 10 anos no Brasil e já chega com o melhor custo-benefício da categoria. Garanta a sua na revenda mais próxima de você. Vem pra Uesco! Se você é professor, corra! O concurso para contratação temporária de professores do ensino técnico foi prorrogado para o dia 7 de setembro. São vagas para mais de 1.200 colégios com turmas profissionalizantes em diversas áreas. As provas acontecem no dia 15 de outubro. Acesse educação.gov.sp.br e saiba mais. Governo do Estado. São Paulo são todos. Está nascendo um novo sócio campeão, uma nova experiência, novos planos com setorização, cabeceira sul, tobogã inferior e vitalícia, acesso ao estádio com QR Code, o Bugre ID, atendimento otimizado, pagamento com cartão de crédito, mais catracas exclusivas, mais vantagens, descontos nos produtos oficiais na Guarani Store, planos a partir de R$20. Confira no site novosociocampeão.com.br ou visite a loja do Guarani no Parque Dom Pedro Shopping, entrada das Colinas. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 17:16, a seleção do derby. Ao longo do programa, os participantes da jornada, aliás, grande jornada esportiva, começou ali por volta das 15 horas e foi fechar às 22 horas. Jornada de fôlego. Olha, 43 mil visualizações no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Recorde dos recordes. Muito obrigado para você que acompanhou no AM 1170 e FM 85.7 para a região de Campinas e 85.3 para Ribeirão Preto, em todos os aplicativos, os próprios da Bandeirantes e os outros aplicativos, tudo rádio, TuneIn, enfim, uma audiência fenomenal. Muito obrigado para todos. Já vou divulgar o nome dos ganhadores dos prêmios do derby, rádio e também as ferramentas Uesco. Começar com o Heitor Fredo. Ele acompanhou a Ponte Preta no derby 206. Diz aí, Heitor. Olá, meus amigos da Rádio Bandeirantes. Olha, com a vitória do Guarani e o futebol muito superior em campo, não teria como ser diferente na seleção do derby 206. Vou colocar 9 jogadores bugrinos e 2 jogadores da Ponte Preta que se sobressaíram num dia ruim para a Macaca. No gol, Pegorari. No sistema defensivo, Diogo Matheus pela lateral direita, Lucão, Fábio Sanches e Mike na lateral esquerda. No meio-campo, coloco Matheus Barbosa, Felipinho, Bruninho e também Regis, que entrou no final da partida, mas tinha uma função tática importantíssima, esfriar o jogo, e fez isso com muito sucesso. No ataque, Bruno José, o autor do golaço, o herói do derby, e Derek. O técnico não poderia ser diferente, Humberto Louser, o vencedor do derby 206. Ok, tá aí o Heitor Fredo, muito obrigado. Na tela da Band, todos os dias das 4 até as 5 da tarde com o Brasil Urgente. E aqui na Rádio Bandeirantes, todos os dias com Manhã Bandeirantes, das 10 até as 11h30. Ele, junto com o Thiago Prudente e Heitor Fredo, é o que abre aqui a seleção do derby. Já tem mais, hein? 17 horas e 19 minutos em Campinas.
Valdemir Gomes, ou da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde, um abraço a você, um grande abraço aos amigos da Bandeirantes. Começando aqui o nosso Esporte em Debate dessa segunda-feira pós-derby. Já posso mandar minha seleção aqui ou você quer deixar para mais tarde, Batista? Vamos deixar para mais tarde. Tigrão, agora se você puder, por favor, os temas do dia aí para a gente debater. Vamos para o Fala Galera de hoje? Vamos lá. Fala Galera de hoje. Se pudesse escolher só mais um, qual seria o outro destaque do Guarani, além de Bruno José na vitória sobre a Ponte Preta? O Guarani teve bons destaques. Teve uma atuação muito linear, não é? Eu acho que Matheus Barbosa, eu escolheria aqui ao lado do Bruno José. Matheus Barbosa. Para você, qual o principal fator que ocasionou a derrota da Ponte no derby, descendo aqui, ou melhor, subindo a Avenida dos Esportes e chegando no lado alvinegro do Fala Galera? Qual o fator determinante? A Ponte não teve espírito de derby. A Ponte aceitou passivamente o domínio do Guarani no primeiro tempo, só se defendeu, e quando tentou sair para jogar, tentou subir um pouco as linhas, foi um time frio, foi um time que não criou sequer uma oportunidade real de gol, foi um time previsível e um time que parece que estava fazendo um jogo de solteiro contra casado e não o derby. Então o Guarani ganhou porque encarnou mais o espírito de derby e a Ponte perdeu porque não teve esse espírito, além da sua inferioridade técnica, que hoje é indiscutível. O Guarani tem um elenco melhor do que o da Ponte. Como que a Ponte poderia nivelar isso? Com um espírito de luta acima da média. E infelizmente nós não vimos isso. Nós vimos um time passivo e aceitando naturalmente a superioridade do adversário. Então, numa frase só, o que levou a Ponte à derrota? Não mostrou o espírito de derby. Luta, determinação, entrega, voluntariedade e volume de jogo. Aí perdeu. Todo mundo já conhece a Serra Tico-Tico, ou não? A Serra Tico-Tico WS 3772 da Uesco é a parceira que todo profissional precisa para o dia a dia no trabalho. É composta de um combo sensacional de benefícios oferecidos para facilitar o seu trabalho. Ação pendular com 4 posições, 850 watts de potência e sistema de troca rápida das lâminas. Rápida e prática, né? A Serra Tico-Tico realiza cortes retos e curvos. É um mundo de possibilidades nas suas mãos. Tem coisa melhor que isso? Essa ferramenta é incrível e conta com uma rede de assistências com mais de 630 autorizadas em todas as regiões do Brasil. É tudo para você, viu? Para garantir a sua, é só ir até uma revenda mais próxima de você. São mais de 3.500 em todo o país. Vai de Uesco. Uesco, 10 anos construindo com você. Rádio Bandeirantes. 17h23, já vou colocar aqui no ar nomes dos ganhadores dos prêmios do Derby 206. Rádios e também as ferramentas Uesco. Já você vai acompanhar. Vou destacar aqui todos os nomes de todos os ganhadores. A entrega será a partir de quarta-feira, depois de amanhã. Ouvinte no ar, 17h24. Batista, tudo bem? Aqui é o Edson da Chácara Primavera, Edson Lencioni. A melhor coisa que teve no jogo, sabe qual que foi? Além da vitória do Guarani, foi eu comemorar meu aniversário no dia da vitória. No dia daquele espetáculo que foi feito lá no campo do Guarani. Foi fantástico, né? Fantástico. É que eu tenho tudo a dizer hoje. Amanhã eu falo algumas coisinhas do time, mas hoje foi sensacional.
Bom trabalho para vocês aí. Tá certo, um abraço, muito obrigado. Mais um. Boa tarde, Carlos Batista. Eu sou José Francisco Pinheiro, aqui do Parque Taquaral. Queria parabenizar pelo programa e agradecer pelo ser contemplado no rádio de ontem do programa. E eu queria saber que se apesar de quinta-feira é feriado, pode ir lá pegar, porque vocês colocaram que pode pegar na parte da manhã na quinta. Como é feriado, eu fiquei na dúvida. Um abraço aí para todos. Um abraço, muito obrigado. Verdade, quinta-feira é feriado, normalmente não tem recepção no feriado. Mas vou confirmar se realmente quinta-feira está programada a entrega, tá bom? E informo ainda dentro deste programa. Meu nome é Kleberson. Matheus Barbosa está jogando muito. Guarani já chamou ele para conversar. É uma preocupação, né? Tem que chamar assim para conversar. A jogada do gol, por exemplo, teve a participação do Matheus Barbosa. Já tinha feito algumas jogadas ali no setor, né? Que é aquela descida que ele faz do lado direito. Aquele lado normalmente é ocupado ou pelo Mateus, ou pelo Diogo Matheus, ou então pelo Bruno José. E aí de vez em quando vem o Barbosa e faz naquele setor. Então ele veio pela beirada do campo, aí fez o cruzamento na área, o Derek faz uma espécie de parede e a bola chega com o Bruno José. Ele dominou, penteou, arrumou, ajeitou, procurou o buraco para bater de perna esquerda, não achou. Havia ali um cinturão de marcação à frente da grande área, ninguém chegou para rachar. E aí ele arrumou para o pé direito e bateu e fez um golaço. Aliás, daqui a pouco a reprise, o gol do derby para você aqui no ar da Bandeirantes. E então o Barbosa participou, ele não deu a assistência, porque a assistência foi do Derek. Mas pode ser considerado, por que não, também uma assistência do Matheus Barbosa, que concordo, está jogando muito. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Carlos Batista, aqui é Roberto Souza de Hortolândia. Boa tarde a todos os ouvintes do Esporte em Debate. Olha, Batista, eu como Ponte Pretano, é muito triste você ver um time como a Ponte Preta, uma história que a Ponte Preta tem, disputar uma partida como nós vimos agora nesse fim de semana. Uma equipe covarde, uma equipe sem criatividade, uma equipe com pouquíssimos jogadores com um certo nível aceitável de técnica. Enfim, a Ponte não merece outra sorte, mesmo como o Ponte Pretano, de ser rebaixada. Porque eu acho que só assim, sabe, renascendo das cinzas, é que pode acontecer alguma coisa boa nesse time centenário da Ponte Preta, porque é uma verdadeira vergonha o que nós vemos hoje nesse elenco da Ponte Preta. Tem muitos jogadores na Ponte Preta que deveriam se envergonhar de vestir essa camisa, esse manto da Ponte Preta. E o Guarani, olha, o Guarani poderia ter ganho com muito mais facilidade. O primeiro tempo da Ponte Preta foi vergonhoso. 45 minutos dentro do seu próprio campo se defendendo. Então, olha, com toda sinceridade, é triste dizer isso, mas a Ponte não merece outra sorte a não ser rebaixada. E o Pintado tem que parar de ficar enganando os torcedores da Ponte. A Ponte não vai escapar do rebaixamento, infelizmente. Abraço. Rocha Autopeças, 31 anos, encontre tudo em peças mecânicas para o seu carro, originais ou de reposição para nacionais ou importados. E são muitos produtos para você ficar por dentro da variedade e qualidade da Rocha Autopeças. Atendimento qualificado e parceria com as marcas mais requisitadas no mercado. Rocha Autopeças. Mantenha revisando o seu veículo em dia e garanta a sua segurança e também de todos da sua família. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Bandeirantes.
17h29, a seleção do derby, narrador Roger Williams. Participa agora com a sua seleção. Diz aí, Roger. Alô, Batista, alô, torcedor ligado na Bandeirantes. Minha seleção do derby tem Humberto Loser como técnico vencedor do derby de sábado no Brinco. Ele mandando a campo Pegorari no gol, Diogo Matheus na lateral direita, Lucão e Fábio Sanches no miolo da zaga, Mike na lateral esquerda. No meio de campo, Matheus Barbosa, Felipinho e Bruninho. No ataque, o trio do Guarani, com Paulo Vitor, Bruno José, o craque do derby, e Derek, mais à frente com a camisa 9. Esta pra mim é a seleção do derby, Batista. Forte e grande abraço pra você, até a próxima. Valeu, Roger. Agora 17h30, vamos com as informações. Começar com o Guarani. O Guarani não tem nem tempo de comemorar a vitória no derby, porque já volta a campo amanhã. Vai pegar a Chapecoense, jogo tão importante ou até mais do que o derby. O derby já faz parte do passado e o Guarani precisa vencer a Chape para entrar no G4. Entrar e não sair mais até o final. Vladimir Catarino, informações do Bugre. Diz aí, Vladimir. Batista, ouvintes do Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani, né? O Bugre que já começou o trabalho de reapresentação após a partida contra a Ponte Preta, o derby 206 vencido pelo Guarani, até porque não tem tempo nenhum de folga. A equipe volta a campo amanhã, 9h30 da noite, fora de casa contra a Chapecoense. A vitória no derby foi muito importante, né? Porque colocou o Guarani ainda mais acima na tabela de classificação. O time colou de vez no G4 da Série B. Tem os mesmos 44 pontos do Criciúma, o atual quarto colocado. Então o Guarani entrando de vez na briga pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Após a partida, Batista, o técnico Humberto Loser falou da evolução no aspecto tático, físico e mental. Segundo ele, serão importantes nessa reta final do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que a competição ela vai a cada rodada se aproximando do fim. Como nós já falamos em outra oportunidade aqui, todo jogo vale alguma coisa. Alguém saindo da zona de Z4 ou tentando se afastar. E do G4 a mesma coisa. As equipes que estão lá dentro tentando permanecer, aquelas que estão fora tentando entrar. Então, os jogos são desse caráter. Então, tudo tem muito algo envolvido. E você não tem outra oportunidade. Então, por isso que o próximo jogo a gente trata como a nossa final de Copa do Mundo. A gente trabalha o nosso melhor. E o que nós vamos continuar a fazer é justamente buscar evolução nesses aspectos que nós mencionamos anteriormente. O aspecto tático, físico, técnico e mental. Após uma derrota e um empate, Batista e ouvintes do Esporte em Debate, em especial torcedor bugrino, o técnico Humberto Loser falou sobre a sua primeira vitória em derby, no placar de 1-0, gol marcado pelo Bruno José. Dizer que aquele derby, eu até disse isso na entrevista, foi um dos dias mais tristes da minha vida futebolística. E hoje, posso dizer, mesmo com as conquistas que eu tive, de Campeonato Brasileiro, dos estaduais que eu já conquistei, de quebrar algumas marcas em alguns clubes, seja na Sul-Americana ou de levar equipes mais adiante em Copa do Brasil, trazendo receita para esses clubes. Hoje, esse jogo, esse dia, ficará marcado na história breve do Humberto aí como um dos melhores dias vividos também. Então, muito feliz, mas sabedor que a gente tem muito a evoluir, muito a crescer. Mas como eu falei, é celebrar no dia de hoje, a partir de amanhã às 9 horas, já mentalizar o próximo adversário, que vai ser mais uma barra pesada que iremos enfrentar. Como não tem nenhum jogador suspenso, o Batista, a tendência é que o técnico Humberto Loser escale a mesma equipe que entrou em campo na partida contra a Ponte Preta. Claro que tudo vai depender da questão física dos atletas devido ao intervalo curto entre um jogo e outro, né? Isso é muito importante, vai ser levado em conta. Por exemplo, antes mesmo da partida contra a Chapecoense, os jogadores vão ser submetidos ao chamado exame de secar, existindo a possibilidade de alguns serem poupados exatamente por esta questão física, né, para não ter desgaste. Hoje teve apresentação na sala de imprensa do estádio Brinco de Ouro, reforços chegando aí para o Guarani nessa reta final de Série B do Campeonato Brasileiro. Chegaram e foram anunciados oficialmente o Gustavo França, atacante, também o Iago Teles, né, 2 reforços para o sistema ofensivo do Guarani. O Gustavo França comenta sobre a sua temporada no Figueirense e sua chegada agora para defender a equipe do Bugre.
Agradecer ao Lucas, ao Guarani pela oportunidade grandiosa que eles apostaram em mim. Então, queria expor a minha felicidade em estar aqui, de estar vestindo essa camisa, de poder fazer parte desse elenco, né? Que eu também estava acompanhando o derby, já vi o quanto esse grupo tem esse desejo de vencer, o quanto esse grupo quer realmente subir. Então, eu fico feliz de fazer parte. Falando um pouco sobre a minha temporada que eu fiz no Figueirense, infelizmente a gente não conseguiu o objetivo principal, que era o acesso, né? Mas eu consegui ser efetivo ali, fazendo gols, ajudando minha equipe com assistência, criando jogadas. Então eu venho com esse mesmo desejo de ajudar o Guarani, ajudar meus companheiros. Então eu sou mais um guerreiro aí que vou estar procurando ajudar o Guarani e aos meus companheiros também. Outro apresentado, o Iago Teles Batista, ele falou sobre a sua saída do CSA e também a sua chegada ao Brinco de Ouro da Princesa. É um momento que, passando no CSA, foi difícil, né? Um momento que a gente tinha uma certeza que ia classificar a gente com uma equipe qualificada lá, mas não conquistamos os objetivos. Aí chegam aqui numa semana de derby, onde a cidade para, né? E eu vi tudo ali, a movimentação, já sabia da grandeza do clube, já sabia do tão grande que era esse clube aqui, meus familiares, meu tio jogou aqui já, então é uma imensa gratidão estar aqui. Barnabé jogou de 70 a 73, se não me engano, 74. E virar essa chave assim é muito bom, porque eu vinha de bons jogos, de grandes lances, momentos assim no CSA, e vim pra cá nesse momento assim é bom, porque já tô apto para jogar, já tava treinando, então é bom ser virar de chave. Presente na coletiva de apresentação dos dois jogadores, o Lucas Drubski, executivo de futebol do Guarani, diz que o maior reforço do Guarani foi manter a base da equipe e explica a cláusula contratual com o Gustavo França. E é sempre bom lembrar, sempre bom frisar, o nosso maior reforço foi a manutenção do nosso elenco, que a gente fez uma avaliação prévia positiva, né, e com o trabalho da comissão técnica potencializou ainda mais o que esses atletas tinham de bom. Então conseguimos não perder nesse momento de janela, e não vai sair ninguém mais até o fim do ano. Conseguimos manter essa força do elenco. E bom, né, tirando essa apresentação breve, passando pelos atletas, o Gustavo é um jogador que vem para nós em definitivo, numa transação com o Figueirense, em que em um primeiro momento, isso eu vou frisar porque a gente vê que várias burburinhos falando, e eu acho bom a gente esclarecer. Num primeiro momento, não envolve valores, né? Envolve sim uma possibilidade de compra de mais um percentual dos direitos econômicos dele, caso o Guarani e o Gustavo atinjam algumas metas de performance. E é bom frisar, aqui no Guarani, desde a minha chegada, não existe performance de gol ou assistências, porque isso pode gerar decisões equivocadas em momentos de partida. Quando a gente fala de performance aqui, são minutos jogados. Então, quando eu falar performance, lembrem sempre, não tem a ver com gols, com assistências, com menos cartões, mais cartões a ser tomado. É minutos, é somente isso. Então, caso o Guarani atinja algumas metas estipuladas coletivamente e o Gustavo também, o Guarani comprará mais um percentual de direitos econômicos que já possui a partir dessa primeira transferência. Inicialmente o contrato até o final do ano que vem, até dezembro do ano que vem, podendo haver algumas renovações também em caso de alguns gatilhos. É o Guarani, Batista, colhendo os louros da vitória no derby, mas já pensando na sequência deste Campeonato Brasileiro da Série B. Guarani, portanto, com reforços chegando, com o time brigando aí na parte de cima da tabela. Convido você, torcedor bugrino, a visitar o portal Carlos Batista, hein? Lá tem mais detalhes sobre o derby, onde você vai ver que o Guarani alcançou a vitória 70 no Clássico, ampliando a invencibilidade no Brinco. As informações do Guarani aqui no Esporte em Debate. 17h39, rápido intervalo, já tem mais aqui participantes com a seleção do derby. Você vai acompanhar os integrantes da equipe com a seleção e lá no final teremos a seleção do derby, que inclusive será publicada no portal
carlosbatista.com.br. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Ponte Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela Macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da Macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação Ponte Pretana. Participe! novotc10.com.br. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, Manhã Bandeirantes. Notícias do nosso dia a dia, prestação de serviço com opinião e, claro, a sua participação. Manhã Bandeirantes. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, com Heitor Fredo e Tiago Prudente, na Rádio Bandeirantes Campinas. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Se você é professor, corra! O concurso para contratação temporária de professores do ensino técnico foi prorrogado para o dia 7 de setembro. São vagas para mais de 1.200 colégios com turmas profissionalizantes em diversas áreas. As provas acontecem no dia 15 de outubro. Acesse educação.gov.sp.br e saiba mais. Governo do Estado. São Paulo são todos. Problemas com a sua CNH? Conte com um especialista em suspensão e cassação. Não deixe que isso afete sua vida. Confie na experiência da Benedetti Assessoria em CNH. Além disso, somos sua corretora de seguros e despachante confiável, simplificando processos burocráticos para você. Visite-nos na Avenida Orozimbo Maia, 1465 ou entre em contato pelo WhatsApp 19 99911 6911. Benedetti Assessoria em CNH, transformando desafios em soluções. Está nascendo um novo sócio campeão, uma nova experiência, novos planos com setorização, cabeceira sul, tobogã inferior e vitalícia, acesso ao estádio com QR Code, o Bugre ID, atendimento otimizado, pagamento com cartão de crédito, mais catracas exclusivas, mais vantagens, descontos nos produtos oficiais na Guarani Store, planos a partir de R$20. Confira no site novosociocampeão.com.br ou visite a loja do Guarani no Parque Dom Pedro Shopping, entrada das Colinas. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Campeonato Brasileiro da Série B. Lembrando que a Série B não para por conta dos jogos do Brasil nas eliminatórias da Copa. A 27ª rodada começa amanhã. Vamos estar juntos aqui na Rádio Bandeirantes. Arena Condá, 9h30 da noite. Tem Chapecoense e Guarani. Na quarta-feira, também 9h30, Ceará e Londrina. Quinta-feira, feriado, 18h30, Tombense e ABC. Na sexta-feira, 18 horas, Novelli Júnior, tem Ituano e Vila Nova.
No sábado, às 17 horas, Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Sampaio Correia. 8h30, Mirassol e Botafogo. 8h45, Sport e Criciúma. Domingo, 15h45, Atlético Goianiense e Juventude. E ainda no domingo, às 18 horas, tem CRB e Vitória. Por falar em Copa do Mundo, eliminatórias da Copa, o Brasil joga na próxima sexta-feira, 9h45, no horário de Brasília, em Belém do Pará contra a Bolívia. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 17h45, temos de hoje para você participar, mandando aqui a sua participação via o WhatsApp 971021493. Você participa dos temas do dia ou também qualquer outro tema, caso queira colocar aqui para o debate, tá? O tema do dia é o seguinte: se você pudesse escolher o destaque do derby, claro, foi o autor do gol, Bruno José. Mas você que é bugrino, se pudesse escolher algum outro destaque, quem seria, hein? E você que é ponte pretano, qual foi o principal motivo que ocasionou a derrota da Macaca no derby? 971021493 é o WhatsApp para você participar conosco. Informações da Ponte Preta. A Macaca volta a campo sábado, 5 da tarde. Estádio Moisés Lucarelli. Esse jogo estará na tela da Band ao vivo e para todo o Brasil. Vladimir Catarino, 17h46. Diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes do Esporte em Debate, em especial a você, torcedor ponte pretano. Macaca que, depois da derrota do Derby 206 para o Guarani pelo placar de 1-0, volta a se preocupar com a parte de baixo na tabela de classificação, né, Batista? O time está apenas 4 pontos acima da zona do rebaixamento. Antes do derby, a Ponte vinha de 4 partidas de invencibilidade. Eram 2 vitórias e 2 empates. Agora, depois da derrota, precisa aí recuperar as forças e voltar a buscar pontos positivos nesse Campeonato Brasileiro da Série B. A equipe volta a campo no próximo sábado, 5 da tarde, pega o Sampaio Correia no estádio Moisés Lucarelli, o Majestoso. Para esta partida, o Pintado pede o André por suspensão e também pode perder o Matheus Silva. Pode por quê? Matheus Silva entrou no derby, Batista, pendurado com 2 cartões amarelos. A Edna Alves, a árbitra da partida contra o Guarani, claramente deu um cartão apontando para o Matheus Silva, mas na súmula ela colocou o cartão para o Leonaldi ao invés do zagueiro. Então resta saber aí qual vai ser a posição da Ponte Preta. O que vale é a súmula. Na súmula não está Matheus Silva, mas claramente ele foi amarelado no jogo. E o técnico Pintado falou exatamente sobre o elevado número de cartões na equipe da Ponte Preta. Vamos ouvir o que disse o técnico Pintado. Esse é o custo de ter tomado os cartões, né? A gente precisa, como a gente já falou outras vezes, a gente precisa se equilibrar um pouco melhor, deveria ter um pouco mais de equilíbrio para não tomar os cartões, para que um jogo como esse, um jogo onde o campo está molhado, onde a bola é mais rápida, onde você vai ter esse tipo de embate, né, físico, de corpo a corpo, a gente paga o preço de outros cartões que a gente tomou, mas ainda assim, repito, alguns, e a maioria dos cartões a gente leva por ser mais competitivo. Infelizmente a gente tem que solucionar, mas para isso a gente tem um grupo, né? Tanto jogador que quer jogar aqui, tem muito jogador se preparando para jogar, que agora é o momento de nos ajudar. Pensando também, né, Batista, na sequência do Campeonato Brasileiro da Série B, nessa briga contra a parte de baixo da tabela, o técnico Pintado fala sobre reforços para a equipe da Ponte Preta nesta reta final da competição. Buscar mais opções, acredito que a Ponte vai apresentar alguns reforços aí na próxima semana, porque a nossa necessidade ela é muito clara, né, porque nem só da parte física a gente vive, né, então a gente tem que também construir melhor esse último terço do campo. Para fechar as palavras do técnico Pintado, Batista, ele deixa bem claro que o objetivo é terminar o ano mantendo a Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro. Rebaixamento é uma palavra que não é falada, não pode ser falada pelos lados do Majestoso. Eu vim para a Ponte Preta para deixar a Ponte na Série B. E a gente vai continuar lutando muito e eu vou conseguir fazer isso. Essa é a minha obrigação. Repito, eu gostaria de vencer outros jogos, gostaria de ter vencido o jogo do Ceará, o jogo do Vitória, são jogos que a gente deixa escapar e que
ao longo da competição faz falta, mas eu acredito nesse grupo, sei que as pessoas que estão aqui estão trabalhando muito, ninguém está de braço cruzado, ninguém está fazendo festa por causa de um jogo só, a gente tem trabalhado muito todos os dias pensando até o final do campeonato. Portanto, palavras aí do técnico Pintado, né? Nessa briga contra o rebaixamento, o próximo jogo da Ponte Preta é exatamente contra um time que é um adversário da Ponte nessa luta contra a parte de baixo na tabela. A equipe do Sampaio Corrêa é o próximo adversário da Ponte Preta, jogo no próximo sábado. Jogo difícil, né? Jogo complicado, mas onde a Ponte precisa vencer para dar uma respirada aí nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Lá no portal Carlos Batista tem uma matéria falando exatamente sobre o técnico Pintado, que muda o discurso e diz que o objetivo é deixar a Ponte na Série B do Campeonato Brasileiro. Uma última informação, a Ponte foi eliminada na Copa Paulista, né? Não passou da primeira fase, fica de fora da Copa do Brasil após 15 participações consecutivas. A Ponte, portanto, não vai jogar a Copa do Brasil do ano que vem. As informações da Macaca aqui no Esporte em Debate. E o Vladimir Catarino já vem com a seleção do derby. Ele participa daqui a pouco com a seleção do derby aqui na Bandeirantes. Boa tarde, Batista. O principal elemento da derrota da Ponte é o técnico. Não conhece os jogadores, não tem estratégia e dá forte impressão que no treino cada um faz o que quer. Rezar para não rebaixar. Parabéns pela cobertura do derby, Paulo Jacomã, Conde Paraíba. Abraço, muito obrigado aí pela sua participação. Olha, o Pintado falou em reforços. A CBF abriu uma janela para jogadores de clubes eliminados da Série C. O caso do Guarani, que até hoje apresentou 2 jogadores, né? E a Ponte está interessada em 2 jogadores. Aliás, Lucas Rossafa, jornalista, foi quem primeiro falou de 2 jogadores que estão vindo para Ponte Preta. Um é o Gabriel Santiago, empréstimo junto ao Vitória. Gabriel foi um dos destaques da campanha do Timbu Náutico na Série C do Campeonato Brasileiro. No clube pernambucano, participou de 26 partidas no ano e contribuiu com 5 gols marcados. E Paulo Vigero, com 2 L's, né? Deve ser essa a pronúncia. Paulo Vigero. Ele vem em definitivo e o atacante rescindiu o acordo que tinha com o Náutico e vai assinar o vínculo em definitivo com a Ponte Preta. Vigero somou passagens pelo futebol do Paraguai até desembarcar no Brasil para a disputa da temporada atual. Ele esteve no Náutico, onde totalizou 40 participações, 4 gols marcados, sendo 2 na Série C do Campeonato Brasileiro e 2 assistências. Vamos lá, CH, sua opinião, conhece aí os 2 jogadores, um meio atacante e outro atacante que a Ponte está trazendo em CH. Batista, eu fiz uma rápida pesquisa. Na verdade, esse colombiano, o Paul, o nome dele é Paul Breitner Villerro. Colombiano, 24 anos, destro, atacante. Ele era titular do Náutico. Ele só não jogou a última partida 2-2 contra o São Bernardo porque estava suspenso. Ele jogou boa parte do empate contra o Brusque, da derrota contra o Paysandu, o empate contra o CSA em casa e o empate fora de casa contra o Operário Ferroviário na Série C agora. A última partida dele foi dia 19 de agosto. Pela carência que a Ponte tem, de repente pode chegar e começar jogando. É um jogador interessante, mas não é um cara que você contrata e dá a camisa para ele, ó, vai lá, o Paul Breitner, e resolve o problema. Precisamos ver a adaptação, uma série de coisas, mas eu acho que vale a aposta, 24 anos, chega em definitivo para a Ponte, eu acho que pode ser um bom negócio. E o Gabriel Santiago, se o Paul Breitner Villerro, colombiano, ele é destro, o Gabriel Santiago é canhoto, é atacante também, 23 anos. Ele fez toda a vida dele no Vitória da Bahia, começou lá no Sub-20. E nesse campeonato, nessa temporada, foi para o Náutico, 26 jogos, 5 gols, você já destacou. Ele era reserva no Náutico, um time eliminado da Série C. Então,
assim, à distância, pelo material que eu olhei aqui, o Paul Breitner Villero tem mais chance de ser titular da Ponte do que o Gabriel. Só que o Gabriel tem algo que eu gosto muito, é canhoto. Então é deixar chegar, é para ver se... A Ponte está precisando de atacante, né? E pelo menos a diretoria está se mexendo, Batista. Eu estou em dúvida nessa pronúncia, porque é VI2LRO. Então, em castelhano, ele é colombiano. O L tem som de R, né? Então, seria virrero. Som de L. Quando tem L, o som é R. Então, seria virrero. E o R tem o som de R mesmo. Só resta saber, né? Melhor chamar, então, de Paul Breitner. Mas e aí, Tigrão, 2 jogadores aí que vêm da Série C. O que você acha aí dessas contratações da Macaca para a sequência da Série B? Bom, o ponto positivo, Batista, é que a Ponte está se movimentando. Se dizer assim, né, o Náutico ficou fora. Então, isso já não é um bom indicador. É um campeonato de um nível técnico muito baixo e o Náutico não se classificou. Por isso que está desmanchando o elenco e a Ponte está trazendo o Paul Breitner e o Gabriel. Bom, pelas apostas que a Ponte fez aí, né? Thales, Paulo Baia, o Eliel recém saído do time de juniores da Ponte, o André fora de ritmo. O André é um jogador famoso, um jogador com inclusive experiência internacional, mas ele não consegue jogar a Série B, tá aprovado, e o jogo de domingo, mais uma vez, provou que o Pintado se precipitou. Tomou o gol e já tirou o Paulo Baia, que é um cara que incomoda, que chuta de fora da área, que dá algumas assistências, que tem um bom condicionamento físico, né? Então, dentre apostas, para não divagar muito aqui, e a gente pode depois voltar ao assunto, eu acho que, e também pela condição financeira da Ponte, não dá para a Ponte sair aí, pegar um jogador de Série A que não está sendo aproveitado e trazer. Não dá. Não dá para ir no exterior buscar um jogador que é titular num time grande da Europa ou num time médio e trazer. Claro que seria o ideal, mas não consegue. Não tem como trazer pela questão financeira. Então está trazendo 2 jogadores jovens de um padrão de Série C nesse momento, que não conseguiram chegar à classificação com o time do Náutico, e que eu acho que não são apostas mais questionáveis do que as que a Ponte já trouxe. Falando de Paulo Baia, falando de Thales e daí para frente. É no mesmo nível. Só que tem um fato muito positivo, e eu quero ressaltá-lo. São jogadores que vinham em ritmo de competição, especialmente o Paul Breitner, já que o Gabriel não vinha sendo titular. Esse é um ponto positivo. Não é jogador que chega aí e tem que treinar 60 dias e aí acabou o campeonato. Então vamos torcer para que dê certo. Eu acho que para eles é uma grande oportunidade. Eu gosto muito desse tipo de expectativa que o jogador cria. O que é a grande oportunidade? Pô, ele está vindo para uma divisão maior, para uma divisão que tem transmissão de televisão para todo o Brasil em todos os jogos, que tem um canal de televisão do porte da Bandeirantes em canal aberto, transmitindo a Série B. Então a projeção que o jogador pode ter é muito maior. E isso pode funcionar em nível de motivação, do jogador querer de todas as maneiras aproveitar esta grande oportunidade. Eu vejo com bons olhos. Agora, alguém vai dizer, mas Tigrão, mas vai resolver? A Ponte deixará de ser o pior ataque do campeonato? O índice de gols que eles marcaram é pequeno. Um com 4 gols em 40 jogos, né? E outro com 6 em 26. 4 gols em 40 jogos é um gol a cada 10 jogos. Não é o que a Ponte está precisando no momento. Mas vamos olhar o copo meio cheio e entender o seguinte, olha, o Pintado está ganhando mais 2 opções para tentar mexer melhor esse compartimento ofensivo da Ponte. Então, boa sorte para eles, e eu vejo sim, dentro da realidade, sem querer criar falsa expectativa e vender ilusões para os torcedores da Ponte, eu vejo com bons olhos e desejo muito boa sorte a eles.
Agora são 17 horas e 59 minutos em Campinas. Leandro Bolles está chegando com a seleção do derby. Ele vai participar conosco e vai trazer a sua seleção do derby lá no final. Vamos fazer a somatória e teremos a seleção definitiva, que você vai acompanhar também no portal carlosbatista.com.br. Diz aí, Bolis! Fala, Batistão! Um grande abraço para você, um abraço pro ouvinte da Rádio Bandeirantes do Esporte em Debate. Vamos lá então com a minha seleção do derby 206. Pegorari no gol, Diogo Matheus, Fábio Sanches, Alan Santos e Mike, Matheus Barbosa, Felipinho e Leonaldi, além de Bruninho, Bruno José e Eliel. Para mim, esta a seleção do derby. O técnico Humberto Louser, técnico do Guarani, o time vitorioso neste derby 206. Valeu, Batistão, um grande e forte abraço para você. Tá registrado na programação da Rádio Bandeirantes. Sim, tá registrado e já tem a reprise do gol. Golaço do Bruno José, meteu na rede e você vai reviver a emoção aqui no ar da Bandeirantes. Olha, uma opinião dos comentaristas sobre o jogo em si, né? Ainda estamos debatendo o derby. Já vamos projetar o Guarani para o jogo de amanhã, hein? O Guarani tem jogo importante contra a Chape, mas jogadores desgastados. O Guarani ainda vai consultar o departamento de fisiologia, tem que ver o CK para ver quem é que vai poder ser aproveitado ou não. O Guarani viajou com o elenco inteiro, né? Inclusive com Iago Teles, que foi junto, França não foi devido a problema de documentação. Mas vai medir o exame de CK, vai observar o CK para ver se quem é que vai poder jogar na partida de amanhã. Mas ainda a respeito do derby, eu começo com você, Tigrão. Uma opinião importante, né? Você acompanhou o derby e poderia dizer aqui para a gente o seguinte... o que é que aconteceu? Porque teve a chuva, e a chuva o Guarani estava muito superior. Aliás, o Guarani teve mais de 70% de posse de bola no primeiro tempo e fez um gol, né? E aí, no segundo tempo, a Ponte equilibrou. A Ponte teve até mais posse de bola do que o Guarani. Embora não tenha tido uma grande oportunidade, não resultou em oportunidades a posse de bola. Mas o que é que aconteceu? Os técnicos aproveitaram a parada por causa da chuva de granizo. Eu até ontem encontrei num restaurante o Pegorari e ele disse que as pedras que estavam caindo eram pedras muito grandes. Ele estava tomando pedrada nas costas e na nuca e a chuva estava de frente para os jogadores da Ponte. Então a Ponte, os jogadores da Ponte tomando pedrada na cara e no peito. A Edna Alves Batista fez direitinho, parou o jogo, era uma questão ali de integridade física, né? Se bate uma pedra daquela no olho, poderia, Deus me livre e guarde, mas cegar aí um jogador. Graças a Deus deu tudo certo. Mas o que é que aconteceu, que a situação mudou depois da parada para a chuva, hein, Tigrão? Não mudou nada. O Guarani era melhor antes da chuva e estava 0-0. E depois da chuva ele fez o gol. O gol foi depois da chuva, foi a 31, né? Do primeiro tempo. Então o Guarani foi muito melhor do que a Ponte. E eu acho que se a chuva atrapalhou uma ou outra equipe, eu acho que atrapalhou as duas. Mas atrapalhou mais a equipe do Guarani. Por que eu estou dizendo isso? Porque indiscutivelmente hoje o time do Guarani é muito mais técnico do que o time da Ponte. O time do Guarani tem melhores valores individuais do que o time da Ponte. Haja visto o gol que fez o Bruno José. E além disso, tem muito mais padrão de jogo do que o time da Ponte. Então, a tendência era que a chuva diminuísse o nível técnico do jogo e nivelasse por baixo. E entenda-se por nivelar por baixo, nesse momento das duas equipes, nivelar mais o jogo ao nível dos chutões da Ponte do que do toque de bola do Guarani. Mas não mudou muita coisa, o Guarani fez o gol depois da parada, a parada foi providencial, e o jogo que eu vi foi o seguinte: um primeiro tempo com 70% de posse de bola, mas criando oportunidades.
criando situações, fazendo o gol, fazendo o Kaique França trabalhar, tendo duas cara a cara, uma, se eu não estiver enganado, do Bruninho e uma outra, essa clarissimamente, do João Vitor, numa ótima metida de bola de um dos volantes, foi o Matheus Barbosa. Então, o Batista, nós vimos um primeiro tempo com predomínio total do Guarani, mas um predomínio produtivo, criando oportunidades. E vimos um segundo tempo com uma ligeira, mas muito tênue superioridade da Ponte, pelo menos na posse da bola, 52-48, mas sem criar absolutamente nada. Teve um chute de fora do Mailton, que o Pegorari baixou e sem nenhum trabalho no meio do gol encaixou, e teve uma cabeçada fraca do André, que o Pegorari quase que pegou com uma mão só. E nada mais. Então essa é a diferença do jogo. E por que é que a Ponte, em tese, teve um pseudo, um falso comando do jogo no segundo tempo? Porque o Guarani deixou a Ponte jogar. O Guarani percebeu que, puxando as suas linhas para trás e jogando contra um time que tem o pior ataque do campeonato, que ele jogaria até agora aqui. Estaríamos aqui no programa com o derby rolando e a Ponte não faria gol no Guarani. Então o Guarani não quis correr nenhum risco, ele diminuiu o seu ritmo em termos ofensivos, mas fechou as linhas. Você viu que no segundo tempo os laterais do Guarani não foram mais, aquela linha de 4 bem fechada, hermética, e a Ponte arriscando lá uma ou outra bola alçada dentro da área e às vezes um chute de fora, mas sem criar nenhuma situação. Então, 2 tempos. Poderíamos dizer melhor o Guarani, mas melhor para valer. No primeiro tempo, melhor o Guarani. E no segundo tempo, melhor a Ponte? Ah, me engana que eu gosto. Melhor onde? Melhor onde? O Guarani falou, pode vir, venham para cima. E o Guarani até que tentou numa ou outra oportunidade o contra-ataque, mas aí o campo estava muito ruim, a bola não corria do jeito que costuma correr, o Guarani é um time muito veloz e acabou não acontecendo, até porque quando ele, Guarani, percebeu que não ia correr quase que risco nenhum na partida, ele tirou o pé e falou, vamos garantir o que já está no caixa, que é a vitória. De repente vai todo mundo para cima para ampliar e aí a Ponte é que poderia ter um contra-ataque a seu favor. É o jogo que eu vi. Um primeiro tempo, melhor do Guarani, mas produtivo. E um segundo tempo, aparentemente, ligeiramente superior, pelo menos na posse da bola, mas sem produzir absolutamente nada. Esta Ponte no segundo tempo, e um placar que, para mim, eu não gosto de falar de justiça no futebol. Justiça, para mim, é bola na rede. E o Guarani botou uma com imensa categoria do Bruno José no primeiro tempo e jogou mais do que a Ponte. Então, sem falar de justiça, mas dizendo assim, o placar mostra a realidade do que foi o jogo? Sim, mostra. O placar mostra. O placar premiou a equipe que jogou mais futebol. E essa equipe foi a equipe Alviverde. Quero ouvir o CH também, mas antes conheça a história do João, que entrou, que conseguiu encontrar a solução para os seus problemas com a CNH, através da Benedetti Assessoria em CNH. Ele entrou em contato com a Benedetti Assessoria em CNH e resolveu o seu problema. Abre aspas para o João. Eu estava prestes a perder minha carteira de motorista devido a problemas com pontuação. Foi quando descobri a Benedetti Assessoria em CNH. Eles me deram o suporte necessário para enfrentar essa situação. Além disso, a Benedetti Assessoria em CNH me ajudou a simplificar o processo de documentação do meu carro e me deram a melhor cotação de seguros. Fecha aspas. Com a ajuda da Benedetti Assessoria em CNH, o João superou os obstáculos e manteve a sua CNH. Ele confiou na experiência de quem entende do assunto. Visite você também, que está me escutando, a Benedetti Assessoria em CNH, Avenida Orozimbo Maia, 1465, ou então entre em contato pelo WhatsApp 19 999 11 6911. É em Campinas, tá?
Não deixe que as burocracias afetem a sua vida. Confie na Benedetti, assessoria em CNH, para encontrar a melhor solução. Rádio Bandeirantes. Ô, CH, o Guarani já joga amanhã, então gostaria que você falasse. O Guarani ainda está sob o efeito enebriante de uma vitória no derby. Esse é um feitiço extremamente positivo. Pode impulsionar na sequência da competição. Se o Guarani vai aproveitar isso. E se a Ponte Preta, que está arrebentada, o gosto amargo da derrota, ninguém gosta de perder, especialmente um clássico, e terá que juntar os cacos até no sábado, quando enfrenta aí um confronto direto. Pega a equipe do Sampaio, que abre a zona. Eles conseguirão isso em CH? Eu comentei isso nos Donos da Bola, eu quero externar para o ouvinte da Bandeirantes que acompanha o nosso programa nesse momento. Todas as vezes que acontece uma mobilização muito grande e se atinge o objetivo, o Guarani ganhou o jogo. Existe mentalmente, eu não estou falando do Guarani, eu estou falando no futebol, um relaxamento natural. Para o jogo de amanhã contra a Chape, qual é o grande desafio do Humberto? É continuar fazendo os jogadores entenderem que todo jogo daqui para frente tem o mesmo peso de importância que o derby. Não vai ser uma tarefa fácil, não vai. Porque os jogadores que jogam no Guarani, na Ponte, eles sabem o peso que tem esse clássico. Então a mobilização dos dois lados foi muito grande, cobrança, com certeza teve incentivo financeiro de um lado ou de outro. Eu não estou dando nenhuma informação porque eu não tenho, mas eu estou supondo, pelo aquilo que a gente conhece da história desse jogo, não é? E do modus operandi também dos dois presidentes. Então é o seguinte, amanhã contra a Chape vai ser um jogo complicadíssimo, como foi o jogo contra a Ponte. Principalmente porque o jogo é fora de casa e a Chape, todo mundo sabe que precisa da vitória como o Guarani precisa. Cada um diante do seu objetivo. Então, como mobilizar? Esse é o grande... Eu não estou aqui deixando o time da Chape, que merece todo o meu respeito técnico, jogar na Arena Condá não é tarefa fácil, mas ele precisa incutir na cabeça dos jogadores a importância desse jogo. Aliás, de todas as partidas até o final, se o Guarani quiser estar no G4 e participar do baile, como eu sempre coloco. Então é muito importante isso, a mobilização. Qual é o jogo mais importante? E Humberto tem colocado isso a todo momento. O jogo mais importante do Guarani é sempre o próximo jogo. E tem que ser encarado desta maneira. Mas não é só no discurso, na entrevista coletiva. É no comportamento do time. Nós vimos um Guarani contra a Ponte muito aceso, muito dono daquilo que queria fazer no primeiro tempo, principalmente. Então, se não for desta maneira, mobilizado, concentrado, pode ter qualquer tipo de surpresa diante da Chape. É um jogo complicado e pesado. Mas será assim, Batista, não tem jeito. Dentro e fora de casa, até o final do campeonato. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes, ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse aromadeservas.com.br para saber mais. Experimente, você vai se surpreender experimentando e saboreando o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Aê! Chimichurri é da Aroma das Ervas da família Sato. Sato pai, que é o Antônio Sato, e o Sato filho,
que é o Glauco Sato. Aroma das Ervas. 18 horas e 14 minutos em Campinas, Vladimir Catarino e a seleção do derby. Qual é a sua seleção, hein, Vladimir? Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, a minha seleção do derby, hein? Em um derby onde o Guarani foi muito superior à Ponte Preta, até por isso tem mais jogadores aí nesta seleção. Para mim, goleiro Pegorari do Guarani, a zaga formada pelo Diogo Matheus, lateral direito do Bugre, Fábio Sanches, zagueiro da Ponte Preta, o Alan Santos, zagueiro do Guarani e o Mike, lateral também do Guarani. Meio campo formado com 3 jogadores, Matheus Bueno, do Guarani, Leonaldi, da Ponte Preta e o Bruninho, do Guarani. E à frente, o Bruno José, da equipe do Guarani, Eliel da Ponte e João Victor, do Guarani. Então, meu time no 4-3-3 com Pegorari, Diogo Matheus, Fábio Sanches, Alan Santos e Mike, Matheus Bueno, Leonaldi e Bruninho, Bruno José, Eliel e João Victor. É a seleção do derby, para mim, comandada pelo técnico Humberto Louser, comandante do Guarani. Esta é a minha seleção do derby, Batista. Daqui a pouco tem também a minha seleção do derby e a dos comentaristas. Renova Piscinas é empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. A Renova Piscinas tem os melhores profissionais do mercado, prontos para construir o seu sonho com preço justo e alta qualidade. E é parceira das melhores marcas do mercado de piscinas, como Motobombas Silent, Vinil Cibrap, que é o melhor da América Latina, trocadores de calor Jellyfish e aquecimentos solar Girassol. Renova Piscinas, mais de 20 anos de experiência, referência de sucesso na construção de piscinas para residências e piscinas de grande porte para clubes, academias, condomínios e hotéis. E se for de reforma que você precisa, pode contar com a Renova. Tem equipe, tem mão de obra especializado, tem também os projetos para fazer a reforma da sua piscina. E olha, tudo de primeira qualidade, tá? Com atendimento diferenciado também no pós-venda. Confira lá no site renovapiscinas.com.br. Renova, um sonho que se constrói. Pensou piscina, pensou Renova Piscina. 18h16, um rápido intervalo. Já tem mais participações e também vamos seguir aqui com a seleção do derby. É já aqui no ar da Bandeirantes. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Vai fazer a revisão no seu carro e está procurando por peças de qualidade com preços justos? Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você.
O pós-jogo completo, com tudo que você quer. É o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes. A partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor pra você. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos pra partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Se você é professor, corra! O concurso para contratação temporária de professores do ensino técnico foi prorrogado para o dia 7 de setembro. São vagas para mais de 1.200 colégios com turmas profissionalizantes em diversas áreas. As provas acontecem no dia 15 de outubro. Acesse educação.gov.sp.br e saiba mais. Governo do Estado. São Paulo são todos. Renova Piscinas, especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. A Renova Piscinas tem os melhores profissionais do mercado, prontos para construir seu sonho com preço justo e alta qualidade. Pensou em piscina? Pensou Renova Piscinas. É parceira das melhores marcas e produtos do ramo em piscinas. Motobomba Silent, vinil Sebrap, o melhor da América Latina. Trocadores de calor Jellyfish, aquecimento Girassol e muitos outros. Confira no site renovapiscinas.com.br. Além do melhor chopp e dos melhores lanches, o Giovanetti também traz para você excelentes vinhos com preços especiais. Agora nós temos importação própria de rótulos de diversas nacionalidades em todas as nossas unidades, seja para apreciar aqui, levar para casa ou presentear. São diversas e deliciosas opções. Venha conferir. Giovanetti, tradicionalmente o melhor. Este produto é destinado a adultos. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do Derby 206. Esse jogo realizado no último sábado no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Vitória do Guarani por 1-0. O bugre do técnico Humberto Louser, Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos e Mike, Matheus Barbosa, depois Lucas Araújo, Matheus Bueno e Bruninho, depois Isaac, Bruno José, depois Pablo Tomás, João Vitor, depois Regis, Derek, depois Bruno Mendes. A Ponte Preta de Kaique França, Luiz Felipe, depois Mailton, Fábio Sanches, Matheus Silva e Arthur, Leonaldi, depois Felipinho, Felipe Amaral, depois Thales e Elvis, depois Igor Torres, Paulo Baia, depois André, Eliel, depois Everton, equipe do técnico pintado. O único gol do jogo, Bruno José, aos 41 minutos do primeiro tempo. Arbitragem de Edna Alves Batista. Cartões amarelos, Alan Santos do Guarani, André, Luiz Felipe e Matheus Silva da Ponte. Público de 15.937 para uma renda de R$ 355.330. Esta ficha técnica do Derby 206, Guarani 1, Ponte Preta 0. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h22 e o meu recado agora é para você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro tem tudo o que você precisa em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. São diversas marcas e modelos com preços competitivos. A Sudeletro trabalha com toda a linha de motores elétricos. Um time dedicado para tirar qualquer dúvida, resolver o seu problema e garantir o melhor do mercado em materiais elétricos e de hidráulica. Visite a unidade de Campinas. Anote aí o endereço. Avenida Mirassol, 214, atrás do Cemitério da Saudade. Faça um orçamento pelo WhatsApp 19 3776 2400.
A Sudeletro é entregue em todo o território nacional. Loja aberta de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 18 horas. E aos sábados, das 8 da manhã até as 12 horas. Qualquer dúvida que você tiver, acesse o site sudeletro.com.br. Rádio Bandeirantes. Já já o gol do Bruno José. Golaço, gol do derby. Vamos falar do Guarani amanhã, CH. Guarani vai enfrentar a Chapecoense. É um jogo importante. O Guarani tem 44 pontos. É a mesma pontuação do quarto colocado. Perde aí no critério de desempate. Precisa vencer a Chape. Como os concorrentes só vão jogar no sábado e no domingo, se o Guarani vencer, assume a vice-liderança da Série B e permanece assim até o final de semana. Agora, o Humberto tem problemas, né? Ele levou todo mundo, o elenco viajou, inclusive o Iago Teles viajou também, o França não, porque está com problema de documentação, mas ele vai observar o exame de CK. E por que não foi feito aqui, né? Porque não daria tempo, aquele tempo necessário para que o exame possa detectar ali uma possibilidade de lesão. Então levou o elenco e lá ele vai ver lá, claro, torcendo para que todo mundo tenha a condição de jogar, mas se tiver algum que está próximo de lesão, vai descansar e vai ficar para a próxima rodada. Vamos analisar então o time do Guarani para esse jogo. Provavelmente Derek deve ser o titular em CH. Eu repetiria a maioria dos jogadores que atuaram, se puderem, contra a Ponte Preta. Eu não faria nada distante. Ele tem mantido aí a mesma base, né? Eu já comentei, eu acho que não tem muito o que acrescentar. O Tigrão, na sequência, vai dar a opinião dele sobre o Guarani também. Mas eu, em termos de escolha de time titular, Batista, eu repetiria a maioria dos jogadores que atuaram contra a Ponte, se puderem, sem nenhuma novidade. É o time que começou o jogo, se estiverem em condições, vão todos para campo, Batista. E para você, Tigrão, o melhor time aí para enfrentar a Chapecoense, jogo difícil lá, hein, Tigrão? Jogo difícil, Batista. Sim, jogo difícil. Jogo muito difícil, porque a Chapecoense está aí numa situação delicadíssima na tábua de classificação, né? É uma assídua frequentadora de zona de rebaixamento. E desde quando passou a integrar o grupo dos emergentes do futebol brasileiro, com uma estrutura financeira muito boa, administrativa, patrocinadores, a cidade se fechou em torno da Chapecoense, e antes da tragédia do acidente aéreo, a Chapecoense era uma assídua frequentadora da Série A. Aí caiu, voltou, foi campeã da Série B, inclusive com Humberto Loser como o treinador, como seu treinador, e aí caiu de novo. Então a Chape, depois da tragédia, ela oscila demais e é absolutamente natural isso. Só que Série C em Chapecó ninguém quer nem cogitar da possibilidade. E para quem está vivendo esse momento que está a Chapecoense, entre outras equipes, e eu incluo também a Ponte aí, como não? Incluo o Sampaio Correia, né? Eu acho que o ABC já caiu, o Londrina ainda não, está brigando, está correndo atrás, e o Londrina bate na trave para cair quase todo ano e depois se segura. Essas equipes, elas vão ter que dizer agora, a partir de agora, nós já estamos indo aí para a 27ª rodada. São mais 12 jogos, são mais 36 pontos em disputa. Então, quem realmente quiser deixar de apenas flertar com a Série C e permanecer com alguma segurança na Série B, tem que começar a ganhar jogos. Quem não começar a ganhar jogos de imediato, transforma o flerte com a Série C em casamento. E a Chapecoense não quer isso. E apesar das oscilações, apesar da queda de rendimento, apesar da queda de status dentre os grandes clubes do futebol brasileiro da Chapecoense,
depois da tragédia lamentável, histórica e muito triste. Série C, não. Em Chapecó, ninguém quer saber de Série C. Então, essa conscientização da equipe lá do Oeste Catarinense, me parece que vai ser um bloqueio, que vai ser um obstáculo muito forte para o Guarani na partida de amanhã. Quem é que tem mais time? O Guarani. Quem é que hoje tem um sentido de conjunto e uma pretensão absolutamente clara de acesso e nem pensa mais em permanência? Já está garantida a permanência do Guarani com os seus 44 pontos. Quem é que tem a grande pretensão? Quem é que é o grande nesse confronto, analisando este momento? Claro que é o Guarani Futebol Clube. Ah, mas a Chape é campeã estadual, a Chape é campeã da Sul-Americana. Tá tudo certo. Nós estamos falando de momento. E o Guarani é campeão brasileiro. Nem estou falando de Chape campeã sul-americana, nem estou falando de Guarani campeão brasileiro e nem da Chape um monte de vezes campeã estadual em Santa Catarina. Não é isso. Estou falando do momento e no momento o Guarani é melhor. Mas o cansaço físico vai ser um grande problema, muito mais para o Guarani, que ainda tem essa viagem desgastante lá para Chapecó, além de ter jogado o clássico da cidade, que desgasta muito mais do que num jogo normal, inclusive a parte emocional, né? E o Guarani, claro, vai demonstrar muito mais desgaste físico do que a Chapecoense. Além do que, esse CK, e aí o treinador sai do banco e deixa no banco o fisiologista e o médico, são eles que escalam a partir de um determinado momento, esse CK pode tirar 2, 3, 4 jogadores importantes do Guarani no jogo de amanhã. Então, bola por bola, se o Humberto puder usar todo mundo, o Guarani tem totais possibilidades de ganhar o jogo. Mas o clima vai ser muito tenso, né? O clima vai ser inóspito para o Guarani, porque a Chapecoense precisa, de qualquer maneira, reagir agora. Do contrário, talvez não dê tempo mais. E nas últimas rodadas, todos sabem que fica muito mais difícil. Quanto ao time, se ele tiver todo mundo à disposição e ninguém foi suspenso e ninguém saiu contundido, claro que eu colocaria o mesmo time que iniciou o derby no último sábado. 18h31, Edu Pinheiro e a seleção do derby. Essa seleção, a seleção do derby, depois de extrair a seleção de cada um, né, vai dar origem à seleção do derby. E a seleção estará no portal carlosbatista.com.br. Edu Pinheiro e a sua seleção, diz aí, Edu. Alô, Edu. Opa, muito bem, amigo Batista, amigos da Bandeirantes, um forte abraço. Vamos lá, Kaique França, Diogo Matheus, Matheus Silva, Fábio Sanches e Mike, Felipinho, Matheus Barbosa e Bruninho, Bruno José, Eliel e João Vitor. E o técnico Humberto Loser. Forte abraço, Batistão! Muito obrigado, tá aí Edu Pinheiro e a seleção dele. Daqui a pouco a seleção definitiva. Pensou em porcelanatos? A Aeropisos é o lugar. Os queridinhos da semana na Aeropisos. Porcelanatos a partir de R$ 44,99 o metro quadrado. Argamassas a partir de R$ 9,99. Pisos a partir de R$ 16,99 o metro quadrado. Promoção para o pagamento à vista ou consulte outras opções de pagamento no WhatsApp 19 983 1500 91. Na Aeropisos, você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Conta com uma equipe altamente qualificada e entrega rápida. Aeropisos, 3 lojas em Campinas, região do Ouro Verde.
Rua Federico Renganeschi, número 13, Jardim Cristina, Avenida das Amoreiras, no número 4079, na Chácara Campos Elíseos. Cidade Satélite Íris, Avenida John Boy do Lope, 8200. Siga no Instagram, @aeropisos para mais promoções, ou então consulte pelo WhatsApp 19983150091. Pensou em porcelanatos? Aeropisos é o lugar. Rádio Bandeirantes. Atenção para os ganhadores dos prêmios do Derby 206. Ganhadores do rádio. Time mandante, Guarani. 1. Celso Aparecido Cavalari. 2. Luiz Carlos Lopes Júnior. 3. André Passi. 4. José Carlos dos Santos Lima. 5. José Francisco Pinheiro. 6. Sérgio Marba. 7. Gilberto Vieira Brené. 8. Osvaldo Calzavara. Osvaldo Calçavara. 9. Luiz Henrique Jorge. E 10. Valdir Aparecido Merim. Se você não pegou aí o nome, entre no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O programa fica gravado lá. Aí você entra lá e veja se o seu nome está na relação. Ganhadores dos 10 rádios da Ponte Preta. 1. Guilherme Henrique Amâncio Vicente. 2. Eduardo Franco de Camargo Neto. 3. Andréia Cristina Zanelato. 4. Carlos Guerra. 5. Fábio Alves de Almeida. 6. Antônio Carlos Adorno. 7. Carlos Eduardo de Lemos Matozinho. 8. João Roberto Neves. 9. Edson Ferreira dos Santos. E 10. Benedito Antônio Moreira Júnior. Mesmo recado aí para os pontepretanos, se não pegou aqui o nome, é só entrar lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O programa fica lá gravado e você vai ver se você está aqui na relação. Os ganhadores vão passar na quarta-feira, aqui na Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, das 9 até as 11h30 e das 14 às 17h30 para retirar os prêmios com a Lúcia. Se não conseguirem passar na quarta-feira, quinta e sexta não tem serviço de recepção. Aí você poderá retirar a partir de segunda-feira e durante toda a semana, tá bom? Sempre neste horário. Vamos agora para os 4 prêmios ferramentas da UESCO. Esses prêmios foram no Bola Rolando, durante a narração do jogo. Uma furadeira de impacto 18 volts, WS 2319. Quem ganhou? Viviane Aparecida Quiche. Um martelete 900 watts perfurador rompedor. Quem ganhou? Márcio Henrique Tolentino Pagano. Uma furadeira de impacto com 800 watts de potência. Quem ganhou? Maria Lucinéia do Couto. E um nivelador a laser 360. Quem ganhou? Tereza Lopes. Estes foram os 4 sorteados e sorteadas durante o Bola Rolando com a ferramenta UESCO. Mesmo procedimento, é retirada na quarta, das 9 às 11h30, das 14 até às 17h30. Se não der, não se preocupe, você não perdeu o prêmio, não. Pode retirar na semana que vem, porque na quinta e na sexta não tem portaria, tá bom? Não tem recepção.
é o final de semana emendado. Só tem aqui o pessoal da segurança, tá bom? E agora quem ganhou no apito final? Lá com Edu Pinheiro, o incomparável. Furadeira Uesco. Quem ganhou foi o João Fidelis. João Fidelis, mesmo procedimento para retirada aí da sua ferramenta Uesco. Parabéns a todos que participaram. Aqueles que não ganharam podem continuar participando, né? Sempre tem aqui a ferramenta Uesco no apito final. Sempre depois de cada jogo tem um apito final. Então, nosso desejo aqui para que você seja o próximo sorteado, tá bom? Sorteio pelo site Sorteador. Muito obrigado para todos que participaram e parabéns para todos aqueles que ganharam. Gleger Zorzin, a sua seleção, a seleção do Derby 18h39, diz aí, Gleger. Alô, Batistão, um abraço para você, um grande abraço, aliás, um abraço especial para o amigo ligado na Bandeirantes, para falar aqui da seleção do pós-derby, né, a seleção que teve a seleção do pré, né, e hoje estaremos aqui elencando a seleção pós-derby. Olha, Batista, né, até pela vitória do Guarani, pelo primeiro tempo que fez o Guarani, alguns jogadores se destacaram muito. O caso do próprio Bruno José, que fez um baita de um golaço, e ele fez um golaço, né, no goleiro que foi eleito aí, o goleiro da seleção pré-derby, que é o Kaique França. Então vamos lá, Batistão, vamos lá para a seleção do pós-derby, a seleção de Gleger Zorzin, vamos lá. Goleiro Pegorari, lateral direito Diogo Matheus. Na zaga eu vou colocar Lucão e Fábio Sanches. E na lateral esquerda, Mike. Meio de campo, Matheus Barbosa, Matheus Bueno, Bruninho e Felipinho. E no ataque, Bruno José e Derek Batistão. Essa é a minha seleção. E o treinador, é claro, Humberto Louser. Valeu, Batistão! É isso aí! Valeu! Daí o Gleger Zorzin, hoje é folga dele. E ele, portanto, não está no programa, mas deixou aqui a seleção. Já nós teremos aqui a seleção definitiva. E você poderá acompanhar no portal carlosbatista.com.br. Ponto 10, pizzaria e restaurante. O ponto da melhor pizza de Campinas. Saborosa e com muito mais recheio. Rodízio de pizza da melhor qualidade. De terça a sábado, muito bem servido. É sem miséria mesmo, tá? São mais de 40 sabores entre pizzas doces e salgadas. E também tem pizza de sorvete. Bom atendimento e preço baixo, ambiente agradável. Conheça na Rua Boa Ventura do Amaral, 788, ali entre as avenidas Doutor Moraes Salles e Aquidabã, na região central de Campinas. Olha, o lugar é ótimo para reunir o pessoal, família, amigos, pessoal da empresa, pessoal do futebol, para comemorar, confraternizar e também para o happy hour. Anote aí o telefone para reservar o local, tá? Para não chegar lá e aí não ter as mesas todas disponíveis para o seu grupo. 97410-6068. 97410-6068. Se o seu grupo for acima de 10 pessoas, você vai ganhar um desconto especial do João Dias. Sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Rádio Bandeirantes. Intervalo, voltamos já, 18h43. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado.
Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Você sabia que deve trocar o fluido de radiador regularmente, de acordo com o manual do seu carro? Na hora de escolher, não fique na dúvida. Escolha Paraflu, a preferida dos mecânicos e que também é a preferida dos motores. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Se você é professor, corra! O concurso para contratação temporária de professores do ensino técnico foi prorrogado para o dia 7 de setembro. São vagas para mais de 1.200 colégios com turmas profissionalizantes em diversas áreas. As provas acontecem no dia 15 de outubro. Acesse educação.gov.sp.br e saiba mais. Governo do Estado. São Paulo são todos. Além do melhor chopp e dos melhores lanches, o Giovanetti também traz para você excelentes vinhos com preços especiais. Agora nós temos importação própria de rótulos de diversas nacionalidades em todas as nossas unidades, seja para apreciar aqui, levar para casa ou presentear. São diversas e deliciosas opções. Venha conferir. Giovanetti, tradicionalmente o melhor. Este produto é destinado a adultos. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Problemas com a sua CNH? Conte com um especialista em suspensão e cassação. Não deixe que isso afete sua vida. Confie na experiência da Benedetti Assessoria em CNH. Além disso, somos sua corretora de seguros e despachante confiável, simplificando processos burocráticos para você. Visite-nos na Avenida Orozimbo Maia, 1465 ou entre em contato pelo WhatsApp 19999116911. Benedetti Assessoria em CNH, transformando desafios em soluções. Atenção você que está construindo ou reformando sua casa ou administra imóveis que precisam de manutenção. Na Sudeletro tem tudo que você precisa na linha de materiais elétricos e hidráulicos. Diversas marcas e modelos para atender às suas demandas industriais ou residenciais. Confira na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade em Campinas. WhatsApp 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br.
Esse é De Pascoal, que sempre me avisa se é hora de trocar ou se não precisa. Bateria, não precisa. Suspensão, não precisa. Se não precisa, a De Pascoal avisa. Diagnóstico sem custo, qualidade sem igual. Revisão de segurança é na De Pascoal. Acesse depascoal.com.br e encontre a loja mais próxima. Revisão de segurança é na De Pascoal. No trânsito, escolha a vida. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18 horas e 49 minutos em Campinas. Já já a minha seleção do derby e também, faltando ainda a seleção do CH e também do Tigrão. Ouvinte no ar, 18h49, mensagem de áudio. Pessoal da Band, Marcel Ponte Pretano de Nova Odessa. Na entrevista ali de cabeça quente, o Pintado falou que tá vindo reforços, né, essa semana aqui e tal. Só que eu fico pensando, né, não estamos conseguindo pagar nem quem tá lá, entendeu? O papo, pelo menos o papo entre a torcida é que o salário tá atrasado. Uma das causas de perder o derby, né, de não, você não ver uma raça mesmo, é que o salário tá atrasado. Então, como que consegue contratar se não consegue nem pagar quem tá no elenco, né, meu? Complicado, meu. Alguém tem informação sobre o salário da Ponte Preta? Tá atrasado, não tá? É conversa de torcedor revoltado? Gente, um abraço, hein? Um abraço pra vocês, até mais. Abraço, até mais. Muito obrigado pela sua participação. A informação é de que o salário está em dia, né? E olha, o CH hoje desenvolveu uma tese no programa Os Donos da Bola, do meio-dia até 13h, que eu concordo plenamente. Porque a Ponte, ela tem uma semana inteira para juntar os cacos e vai para uma partida importantíssima, até mais importante do que o derby. Porque o jogo da Ponte, derby fora de casa, embora seja em Campinas, e contra o Sampaio Correia, em casa, onde ela tem que fazer as 5 vitórias que precisa até o final da competição para permanecer na Série B. Então, qual que é mais importante? Ficar aí requentando o derby ou apoiar o time na partida contra o Sampaio Correia? É claro que tem que apoiar contra o Sampaio Correia. Essa foi a tese desenvolvida pelo CH no programa Os Donos da Bola. O derby já passou. Aí é lamber as feridas. Perder o derby é doloroso, muito doloroso. Teve torcedor que nem dormiu durante a noite, né, remoendo aquilo dentro da cabeça. Uma derrota sofrida. Mas o jogo foi sábado. Aí passou domingo de cabeça quente. Hoje já está terminando segunda-feira. A partir de amanhã, foco total na partida diante do Sampaio Correia. Não adianta ficar remoendo isso na cabeça. Já passou, já foi. Foco no futuro. O futuro imediato é o jogo contra o Sampaio Correia e a Ponte precisa do apoio dessa torcida. Tem que comparecer lá e carregar o time nos braços, conseguir a vitória e depois outra vitória e assim vai. Até conseguir terminar a Série B do Campeonato Brasileiro com todas as dificuldades. Vai chegar sangrando, mas vai permanecer na Série B, o que já será algo excepcional. E a bem da verdade, é bom que se diga, a expectativa era de que o Guarani ia golear a Ponte. E a Ponte perdeu pelo placar de 1-0. Ah, mas a chuva atrapalhou e também no segundo tempo a Ponte melhorou e etc. O resultado do jogo foi 1-0 para o Guarani. Não foi goleada. Então quem que era o favorito? Jogando em casa, com a torcida a favor, 16 mil estavam lá. O Guarani, 10 pontos à frente da Ponte, deu a lógica. O Guarani ganhou o jogo. Então para que ficar nesse desespero? Dentro do inferno, abraçado com o capeta, sendo que deu a lógica, ganhou aquele que realmente poderia ganhar. Ah, mas a Ponte ia perder o jogo de véspera? Não. Foi lá para tentar alguma coisa de diferente do que a história estava prevendo. Então ficar nesse desespero,
piorando aquilo que já é ruim, não é o caminho ideal para os pontepretanos. É focar naquilo que efetivamente interessa, que é ganhar o próximo jogo diante do Sampaio Correia. E lá vai a minha seleção. Atenção, Kaique França é o goleiro, Diogo Matheus, Lucão, Fábio Sanches e Mike. Matheus Barbosa, Matheus Bueno, Felipinho e Bruninho. E aí, no ataque, Bruno José e João Vitor. Repetindo, Diogo Matheus, Kaique França é o goleiro, Diogo Matheus, Lucão, Fábio Sanches e Mike. Meio campo com Matheus Barbosa, Matheus Bueno, Felipinho e Bruninho. João Vitor e Bruno José, ou Bruno José e João Vitor, né? Se o Bruno José jogar pela direita. Então esta é a minha seleção. Já já tem aqui a seleção do CH e também a seleção do Tigrão. Agora tem ouvinte no ar. Boa noite a todos na mesa aí, boa noite Batista. E aí, tudo band por aí? Tudo certo? Ótima semana para vocês. Falar do Guarani. O Guarani fez um jogo de xadrez intenso, cumpriu com o seu papel. Poderia ter concluído em mais gols. Faltou o capricho novamente aí, que eu acho que é o que tem que levar de aprendizado desse jogo. Indiferentemente do adversário, indiferente que é derby. Eu acho que tem que ter essa capacidade aí de concluir. Mas dar os parabéns aí à nossa torcida pela festa, pela energia positiva, toda a família bugrina, coletividade. Estamos de parabéns. Vamos caminhando aí, subindo um degrau a degrau, com os pés no chão e muita humildade, que eu acho que esse ano vai. Esse ano a gente sobe, se Deus quiser. Tá bom? Muito obrigado aí. Forte abraço. Abraço. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango com um tempero suave, casquinha sequinha e fininha. É um produto prático e rápido para o seu dia a dia. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente e super fácil de preparar. E o Chicken Supreme Seara é muito crocante, viu? É Seara. Tá na cara que é Seara. Perfeito para o lanche e em todas as ocasiões. O Chicken Supreme Seara fica ainda mais delicioso. Os seus molhos favoritos, você gosta do quê? Eu, por exemplo, gosto do barbecue. Mas tem também vários outros tipos de molho. Chimichurri! Tem o chimichurri. Então você molha no molho, no seu molho favorito e dá aquela mordida. Mas é uma delícia, hein? Fica muito mais saboroso, muito mais delicioso. Tá na cara que é Seara. Encontre e aproveite toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e também Sorocaba. Rádio Bandeirantes. CH, a sua seleção, a seleção do Derby, 18h57, diz aí CH. Vamos lá. Vamos lá. Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, Fábio Sanches e Mike. Barbosa, Felipinho e Bruninho. Bruno José, Derek e João Vitor. Técnico Humberto Louser. Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, Fábio Sanches e Mike. Felipinho, Barbosa e Bruninho. Bruno José, Derek e João Vitor. Técnico Humberto Louser. Batista. Aliás, na minha seleção ficou faltando o técnico, né? Humberto Louser.
é o meu técnico escolhido aí na minha seleção, tá bom? Humberto Louser é o meu técnico também. 18h58 em Campinas, já o gol do Bruno José. Golaço, aliás, o gol viralizou aí pela internet. Eu próprio já recebi umas 10 pessoas diferentes me mandando o gol que eu próprio narrei. Então realmente viralizou aí pela internet, pelos grupos de WhatsApp de Bugrinos e também no Twitter. Vamos lá, Tigrão, agora a sua vez, a sua seleção, a seleção do derby, Tigrão. Perdemos o contato com o Tigrão, já ele vem com a seleção do derby. Ouvinte no ar, mais um ouvinte participando. Batista, boa noite a toda a mesa. Queria ressaltar que a gente acaba esquecendo, né, de quem contribuiu, né, para a formação do time, e eu acho que a vitória também deve ser dedicada, né, e com uma menção honrosa ao Rodrigo Pastana, que montou esse time, né, trouxe os 2 zagueiros, o Mike, os 2 Matheus, enfim, Regis, Bruno Mendes. Então, eu queria deixar também esse meu agradecimento, eu acredito que de toda a torcida, ao Rodrigo Pastana, que montou aí o time, né, com bastante qualidade. Um abraço para todo mundo, boa noite e saudações bugrinas. Abraço, muito obrigado. 19h. E aí, Tigrão, qual é a sua seleção, a seleção do derby? Opa, então vamos lá, Batista. Kaique França, Diogo Matheus, Matheus Silva, Fábio Sanches e Mike. Matheus Barbosa, Matheus Bueno e Bruninho. Bruno José, Derek e João Vitor. Repito, Kaique França, Diogo Matheus, Matheus Silva, Fábio Sanches e Mike. Matheus Barbosa, Matheus Bueno e Bruninho. Bruno José, Derek e João Vitor. O técnico Humberto Louser. Ok, tá aí, portanto, a seleção do Tigrão. Faltou alguém? Não, né? Tá tudo certo, tudo ok. Todos tiveram a oportunidade de colocar a seleção do derby. E já eu vou anunciar a seleção definitiva. Cada um colocou a sua seleção e nós teremos aqui a seleção definitiva que você também pode acompanhar lá no portal carlosbatista.com.br. É só entrar lá, vai ficar disponível para você acompanhar a seleção do derby, o derby 206, tá bom? Portal carlosbatista.com.br. Você vai acompanhar a seleção de cada um e também a seleção definitiva. E eu tenho um recado da Nova Light. Potente, sustentável e muito resistente. Com luminárias e projetores Nova Light, você conquista a iluminação profissional brasileira, certificada e economiza muita energia. É mais luz para estádios, arenas e campos de alto padrão, sem desperdício de iluminação, sem ofuscamento ou brilho excessivo. Com a luz ideal, você não perde nenhum lance. Os projetores Nova Light emitem fachos precisos. A visão é nítida, dentro ou fora de campo, em transmissões Full HD ou câmera lenta. Há 25 anos, a Nova Light produz soluções para todo tipo de negócios. Grandes áreas, indústrias, comércios, varejos e infraestruturas urbanas. E os projetos luminotécnicos são personalizados. Quer garantir retorno de investimento? Então escale Nova Light para o seu time.
está na hora de abandonar aquela iluminação do passado. O LED dura mais, não polui e reduz os custos de manutenção. Sem empate, sem bola na trave, altere o placar do seu negócio como um campeão. Acesse novalight.com.br. 19h04, assuntos, notícias, pautas que não têm ligação com os times de Campinas, mas que o comentarista vai escolher um tema para colocar a sua opinião no programa de hoje. Notícia 1. Foram definidos no final de semana os 4 clubes que conquistaram acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. Ferroviário do Ceará, Ferroviário de Araraquara e o Ferroviário que é do Ceará, Atlético de Minas Gerais e Caxias, de Caxias do Sul. Eles se garantiram na 3ª divisão do futebol nacional e agora vão buscar o título da Série D de dado. Notícia 2. Botafogo contabiliza 379 cadeiras vandalizadas durante o Clássico e vai cobrar R$151 mil do Flamengo. O clube vai apresentar o relatório ao rubro-negro para ressarcimento do prejuízo causado pelos torcedores flamenguistas. Notícia 3. Mensagens mostram ameaças do atacante Antony à ex-namorada. Inquérito da Polícia Civil de São Paulo tem fotos de Gabriela Cavalim com ferimentos. Ela acusa o jogador da seleção brasileira de agressões que teriam ocorrido em São Paulo e também em Manchester, onde vive o casal. Vamos lá, Tigrão, qual é o assunto que você escolhe hoje para colocar aqui a sua opinião? Batista, eu queria falar exatamente desse problema ocorrido no Engenhão, no último final de semana, onde o patrimônio foi todo ele dilapidado, ou parte dele, né? Não todo, com mais de 379 cadeiras vandalizadas. E a gente fica aqui, às vezes, ou quase sempre, por exemplo, como foi derby agora, a gente fica reclamando que o espetáculo perde, que o brilho das torcidas não é o mesmo com a torcida única, que o futebol ele é uma festa de entretenimento e não pode nunca ser uma guerra, e às vezes a gente até fica contra as atitudes e decisões do poder constituído, quando esse poder, e normalmente é o poder judiciário, juntamente com os órgãos de segurança, eles proíbem a torcida dupla. E a gente fica aqui criticando que tem que acabar com isso. Mas sabe o que acontece? A cada vez que vem uma notícia como essa daí, eu chego à conclusão de que nós somos sonhadores, de que nós estamos fora da realidade, de que nós, às vezes, e estou me penitenciando aqui, fugimos da realidade. Porque outro dia mesmo teve torcida dupla num jogo no Allianz Parque entre Flamengo e Palmeiras, ou Palmeiras e Flamengo, e morreu uma jovem de 23 anos. Confronto de torcidas. Agora, torcida dos dois lados. Claro que numa menor quantidade, até porque é disponibilizado um número menor de entradas, de ingressos, entre Botafogo e Flamengo no Engenhão. 379 cadeiras vandalizadas, cadeiras só, fora aquilo que a gente não sabe, fora aquilo que deve ter ocorrido no entorno, fora as prisões, fora gente ferida, fora carro vandalizado e daí para frente. Transporte coletivo, metrô, ônibus, etc, etc, etc. Então, estou aqui hoje, depois que fiquei indignado e muito triste com essa ocorrência lá no Palmeiras, estou aqui hoje e outro dia também,
um ônibus do Corinthians tombando o ribanceira abaixo. Ah, mas ali foi um acidente. Foi um acidente porque podia ir torcida dupla. E aí os caras vão em veículos clandestinos, sem equipamentos de segurança, sem licença para poder viajar de forma interestadual, num perímetro interestadual. Então tudo isso também é violência indireta. E sabe a conclusão que eu estou chegando? Principalmente depois do acontecimento da moça de 23 anos que foi atingida brutalmente por uma garrafa, por estilhaços de uma garrafa de cerveja de vidro, que as autoridades constituídas estão certas e que nós é que temos que cair na realidade e entender que o nosso país é um país da violência, é um país onde impera o poder paralelo, é um país onde as autoridades não têm estrutura para oferecer segurança e que talvez seja um fato irreversível pelos acontecimentos que a gente tem visto ultimamente, a questão da torcida única em grandes espetáculos de futebol. O que nos entristece muito, mas é uma constatação de uma necessidade. É uma constatação de um despreparo do público, do povo, das pessoas que não têm sequer amor ao seu próximo e não têm Deus no coração. E para você, CH, qual o assunto que você escolhe para colocar hoje a sua opinião? Alô, CH? Oi, CH. Oi, Batista. Tá me ouvindo aí? Sim. Vamos lá. Eu vou nessa linha aqui sobre o atacante Antony. Está sendo acusado de ameaças e agressão à ex-namorada, a Gabriela Valim. Tem um inquérito na Polícia Civil de São Paulo que aponta, tem foto, que a Gabriela tem ferimentos, ela está acusando o jogador do Manchester, que foi agredida. Aliás, hoje o Antony foi cortado da seleção brasileira, foi desconvocado, justamente por isso. Gabriel Jesus foi chamado no lugar dele para as 2 partidas pelas eliminatórias. Eu lamento muito tudo isso, está sendo apurado de maneira afinada pela Polícia Civil de São Paulo e pelas provas agora apresentadas, o jogador está enrolado. Ele, por enquanto, está sendo acusado, nós temos que aguardar os acontecimentos e a apuração de tudo isso, mas pelas provas apresentadas, o jogador está enrolado. Vamos aguardar, torcemos para que seja um grande engano, mas se ele realmente agrediu a moça, ele vai ter, e tomara, seja punido de maneira exemplar, Batista. São 19h11, já a seleção do derby, hein? Está sendo contabilizado, planilhado e já nós vamos colocar aqui a seleção do derby. E agora o golaço. Bruno José foi na rede e você vai curtir a emoção aqui no ar da Bandeirantes. Guarani, Bruno José, entrada na área, levou com o pé direito, bateu, é gol! Gol! Do Bugre! Na marca de 41 minutos passados, primeiro tempo, Bruno José com arte e talento, a entrada na área, dominou, arrumou com o pé canhoto, virou pro pé direito e bateu, a bola foi pro fundo do gol, bateu lá dentro e fez chuá, um golaço no derby 206, Bruno José superou as dificuldades impostas com incrível simplicidade estética, entra para a imensidão da
história do derby. Não é apenas um gol, é um gol genuinamente importante. É um gol em derby, uma realização impulsionada, uma realização pessoal, sentimentos alados, uma experiência imersiva de proporções épicas. Bruno José faz a rede balançar. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Bruno José, 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 camisa 17. Mandou no fundo do gol, Bruno José, para incendiar o derby 206. Hoje sempre Guarani. Guarani 1, Ponte Preta 0. E o detalhe do gol é seu Vladimir Catarino. O detalhe é que o Bruno José foi extremamente competente, porque ele conseguiu encaixar a bola. Bruno José dominou na entrada da área com pés ligeiros e bateu, meteu a bola no ângulo. Olha, a impressão é de que só passava a esfera, né? O diâmetro da bola naquele local onde a bola passou. Kaique França se esticou inteiro, mas não conseguiu chegar. A bola tinha endereço, uma bola precisa e de alta definição. Deixou um rastro de luz. Um golaço desenhado com luzes de neon no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Atenção! Já tenho aqui a seleção. Já tenho aqui a seleção do derby. Derby 206. Vamos ver aqui. Olha aqui os votos, hein? Depois a gente dá a seleção. Pegorari, 6 votos. Kaique França, 3 votos. Diogo Matheus, 9 votos. Lucão, 5 votos. Fábio Sanches, 9 votos. Matheus Silva, 2 votos. Alan Santos, 2 votos. Mike, 9 votos. Eram 9 votantes. Matheus Barbosa, 8 votos. Matheus Bueno, 4 votos. Leonaldi, 2 votos. Felipinho, 7 votos. Bruninho, 9 votos. Regis, 1 voto. Bruno José, 9 votos. Derek, 5 votos. João Vitor, 6 votos. E Eliel, 3 votos. Portanto, esses foram os jogadores votados. Vamos para a seleção. Pegorari, eleito o goleiro do derby, com 6 votos. Diogo Matheus, lateral direito do derby, 9 votos. Lucão, zagueiro central do derby, 5 votos. Fábio Sanches, quarto zagueiro do derby, 9 votos. Mike, lateral esquerdo do derby, 9 votos. Matheus Barbosa, volante do derby, 8 votos. Felipinho, outro volante do derby, Felipinho, 7 votos. Bruninho, 9 votos. E os atacantes, o trio de atacantes, Bruno José, 9 votos, Derek, 5 votos e João Vitor, 6 votos. Repetindo então, Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, Fábio Sanches e Mike, Matheus Barbosa, Felipinho e Bruninho, Bruno José, Derek e João Vitor. Esta, melhor dizendo, é a seleção
do derby. Já vou destacar aqui quem foi eleito o técnico do derby, mas antes a opinião aqui dos comentaristas. E aí, CH, o que você achou desta seleção? É a seleção da Rádio Bandeirantes, hein, CH? Por uma grande coincidência, é exatamente a seleção que eu coloquei. Eu acho que também se tivesse um outro nome divergente, também tá tudo certo. Eu acho que os companheiros votaram com bastante critério, com inteligência e capacidade, mas uma grande coincidência é a mesma seleção que eu acabei colocando no derby. Eu acho que tá bem colocado, tá bem escalada. Para mim, são os melhores realmente dessa partida muito disputada do derby 206, Batista. E para você, Tigrão, o que você achou aí? Pegou aí a seleção definitiva? Eu peguei sim, mas eu fiquei com uma dúvida dessa contabilidade aí dos votos dos goleiros. Pelo que eu fui acompanhando aqui na divulgação de cada um, eu contabilizei diferente, mas eu posso ter me enganado. É assim, ó, Kaique França teve 3 votos. 3. E o Pegorari 6 votos. Então, Pegorari, com 6 votos, foi eleito o goleiro do derby. Tá 9 votantes. Eu respeito, porque é democrático, né? Foi feita uma votação. Agora, eu não entendo como um goleiro que não fez nenhuma defesa pode ser eleito o goleiro do derby. Ah, mas ele não tomou gol. Também o adversário não chutou. Quando eu falo defesa, defesa. Não cabeçadinha do André, chutinho, traque do Mailton, não. Defesa. Então eu acho apenas isso, né? Mas é democrático. Eu não estou aqui para comentar se está certo ou está errado. Eu só acho que o Kaique teve mais votos aí na votação do que o Pegorari. Mas se você está confirmando que é 6-3 Pegorari, beleza pura, o equívoco é meu, eu acho que é por aí, a seleção não foge muito disso, com uma maioria expressiva do time que venceu o jogo e do time que jogou mais futebol. E o técnico Humberto Louser, 9 votos. 9 votantes, todos votaram no Humberto Louser. E aí, Tigrão, ficou de bom tamanho? Bom tamanho, claro. Entrou para ganhar o jogo, enquanto que o Pintado, se não é determinação do Pintado, é iniciativa dos jogadores, mas o Pintado é o comandante da comissão técnica. A Ponte me deu durante todo o jogo, especialmente no primeiro tempo, quando o Guarani jogou futebol para valer, de que ela foi ao brinco para perder de pouco. Então, um treinador que vai ao brinco para perder de pouco, ou para jogar por uma bola, para tentar ali uma surpresa, para tentar, de repente, um erro fatal do adversário, comparado com o outro que partiu para cima para ganhar o jogo, quem é que é o melhor treinador de um jogo como esse? Aquele que jogou para ganhar o jogo. E ganhou. Nada a questionar. E você, CH, Humberto Louser. O time dele propôs, né? Propôs futebol. Mais uma semana cheia. Eu comentei isso na hora do almoço, né? Tanto na nossa área como nos donos da bola. O Pintado teve outra semana cheia para preparar o time e a gente viu pouca coisa. O time correu, tudo bem, beleza, tranquilo, mas muito pouco. Em termos de organização, de proposta de jogo, o Guarani apresentou muito mais do que a Ponte. Portanto, eu acho que está mais do que correta a escolha do Humberto. Ouvinte no ar, mais um 19-22. Boa tarde, pessoal da Band. Muito feliz com a vitória do Bugrão. Uma festa linda, né? Só proporcionada para quem é campeão. E outra coisa, eu queria comentar a respeito do que vocês falam de recuperação de pontos perdidos. Não existe isso. O time, por exemplo, a Ponte perdeu, está com 31 pontos. Se ela ganhar, ela vai para 34. Não há recuperação de pontos. Recuperação de pontos se ganhasse e aumentasse. Ela vai ganhar, ela vai para 34. Recuperação ponto, ela iria para 37. É o que não acontece. Então, pontos perdidos é pontos perdidos. Não se recupera. Boa tarde. Boa tarde, um abraço. Jardim das Oliveiras. Não entendi quem é. Qual o nome? Não se recupera. Carlos Cavalcante, Jardim das Oliveiras. Carlos Cavalcante, um abraço, muito obrigado.
Ouvinte está dizendo: Ponte virou filial do Náutico agora. Final 15-24. Não é filial, né? A informação é de que a Ponte está contratando 2 jogadores do Náutico. Gabriel Santiago pertence ao Vitória, estava emprestado, disputou a Série C pelo Náutico. Meio atacante. E também o Paul Vigero. Paul Vigero, esse vem em definitivo, é um colombiano, também disputou a Série C pela equipe do Náutico, mas o atacante rescindiu o acordo com o Náutico e está fechando em definitivo com o time da Ponte. Então são esses 2 jogadores, né, que estavam no Náutico na Série C e a Ponte vai inscrevê-los pela abertura de janela. É uma janela especial aberta pela CBF para jogadores de times que foram desclassificados da Série C do Campeonato Brasileiro. Batista, se a Ponte vencer o Sampaio Correia, o Pintado, se a Ponte não vencer o Sampaio Correia, o Pintado pode cair. Abraço, Sérgio Jardim das Paineiras. Eu acho que não, né? Não vai ter troca, mas quero perguntar. Rapidamente, estamos em cima da hora, mas e aí, CH? Só para responder ao nosso ouvinte, Sérgio, do Jardim das Paineiras. Se a Ponte perder, o Pintado ganha a mala ou não, hein, CH? Pelo que eu conheço do Eberlin, não. Trocar agora, de novo, trocar, não acredito. E você, Tigrão? Se perder, eu não trocaria, mas não garanto ninguém no cargo porque a Ponte não está jogando absolutamente nada. E, aliás, ganhou do Londrina sem merecer a vitória. E o Lima, volante, estava emprestado para o Náutico e está retornando para o Guarani Futebol Clube. Portanto, foi lá disputar a Série C, mas pertence ao Guarani e está retornando. E agora na lata. Responde na lata. Vamos lá, Tigrão, responda na lata. Na coletiva após a derrota para o Flamengo, Bruno Lage colocou o cargo à disposição. O que você achou da postura do treinador botafoguense, hein, Tigrão? Achei que ele tá louco. Ele lidera o campeonato, tudo bem que ele pegou agora há pouco, mas a não ser que tenha acontecido alguma coisa que a gente desconhece no caminho entre o campo e a coletiva, acho que ele pirou. Eu acho que ele tá espiroqueta de vez. E você, CH, qual é a sua resposta? Ô Batista, se você pegar os 9 minutos, que não foi entrevista coletiva, ele fez um pronunciamento. Você não entende nada do que ele fala, parecia que ele estava, sei lá, estava louco, como disse o Tigrão. Mas eu interpretei como desvio de foco. Sabe aquela coisa? Ele fez uma grande confusão, colocou o cargo dele à disposição e ninguém falou do jogo. Ninguém falou das escolhas que ele fez, colocou um anão lá, nada contra anão para jogar. O lado direito muito ruim, não marcava ninguém, o lado esquerdo do Flamengo muito forte. Ele falou de tudo, menos do jogo e das besteiras que ele fez. Para mim, estratégia de desvio de foco. Eu sigo contigo, CH. Soteldo pede desculpas à torcida do Santos após mais uma expulsão por reclamação no Campeonato Brasileiro. E aí, caberia uma punição ao jogador em CH? Não tenha nenhuma dúvida, tem que mexer no bolso. Depois que é expulso, o time perde pro América a pedir desculpa. Dá licença, esse Soteldo também já tá fazendo hora extra no Santos, viu, Batista? E você, Tigrão, qual a sua resposta? Pelo tamanho dele, ele fala muito. Metam a mão no bolso do baixinho. O que você tem contra os baixinhos, hein, Tigrão? Pô, pelo amor de Deus, você com seus 1,90 m só quer criticar os baixinhos? Não, eu nunca vi ninguém chamar o Pelé nem o Zico de baixinho. Eu tenho a altura dos dois, 1,71 m. Baixinho aqui na equipe é você. Bom, baixinho, todo baixinho é bom de bola, entendeu? Não tem esse negócio. Eu sei. Eu vi aquele do Botafogo, eu vi. Muito bom de bola. Eu sigo contigo, Tigrão. Sevilha anuncia contratação de Sérgio Ramos.
de volta após 18 anos. Para você, Sérgio Ramos entra no top 5 dos melhores zagueiros da história do futebol ou não? Não, claro que não. Claro que não. É bom zagueiro. E também ele vai voltar para quê lá? Para ser... Ele vai ser o quê? Supervisor de futebol? Lógico, vai jogar. Ah, é pra jogar? Lógico, Não tá nem no top 50. E pra você, CH, 37 anos, hein? Tem o Sérgio Ramos. Ele foi lá para atender um pedido do avô, do pai, coisa do gênero. Já tá fazendo hora extra, não joga mais absolutamente. Aliás, ele jogou muita bola, só que não tem mais força física. É um ex-jogador em atividade. Ele tinha que ir para os Estados Unidos, ir lá para a Arábia Saudita, jogar no Catar. Mas campeonato espanhol, em La Liga, para mim vai ser banco. Mas vamos aguardar. Mas a pergunta é se ele está no seu top 5 dos maiores zagueiros do mundo. Não está. Falou, CH, um abraço pra você e até amanhã. Outro, Batista, até amanhã, se Deus quiser. Falou, Tigrão, um abraço pra você e até amanhã. Até amanhã, baixinho, se Deus quiser. Olha aqui, boa tarde, pessoal da Band, André Patti do Taquaral. O Loser tem 66,7% de aproveitamento. Se ele continuar assim, o Bugre faz mais 23 pontos e termina com 67 e consegue o acesso. Valeu, André Patti, um abraço para você, muito obrigado. E muito obrigado para todos que nos acompanharam no programa de hoje. Valeu, gente. Obrigado a todos aqueles que mandaram mensagem, mesmo aqueles que não foram pro ar. Valeu. Grande abraço. Tchau. Bandeirantes. Você está com a Rádio Bandeirantes. 86 anos no ar.